Sou Valber Pontes, bem-vindos ao 6º episódio do Ancast, podcast da Academia Maranhense de Ciências da Administração. Comigo estão presentes neste evento a professora mestra e doutoranda Vilma Hille, a professora doutora Adriana Araújo, e temos a satisfação de receber o professor Miguel Mubarak, administrador formado pela UFRJ e pós-graduado em Recursos Humanos pela GAI Rio de Janeiro e mestre em Administração pela Federal de Santa Catarina. Miguel exerceu ao longo de 4 décadas, a partir dos anos 70, cargos relevantes na administração pública estadual e federal, dentre os quais podemos destacar superintendente de RH do IBGE, Rio de Janeiro, diretor de administração da SEMAR, subsecretário de Administração, Recursos Humanos e Previdência do Estado do Maranhão, presidente da Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos, diretor administrativo e financeiro da CAEMA, secretário adjunto de Administração, diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Professor Miguel, sabemos que a profissão de administrador foi criada em 1965 pela Lei Federal 4.769. Nos fale um pouco, dessa experiência da sua biografia, principalmente na administração pública, a partir da década de 70. Bom, queria cumprimentar todos os presentes aqui, o Valber Pontes, que é um amigo nosso, foi professor sob a minha coordenação lá na UNDB, professora Adriana também foi professora nossa lá, os dois começaram essa carreira de professores lá conosco. A Vilma, minha esposa, que se apaixonou pela administração, aliás, se apaixonou pelo administrador e, em consequência, se apaixonou também pela administração e deixou o curso de Engenharia Elétrica da PUC para ser administradora. Uma excelente escolha. Duas excelentes escolhas, Vilma. Então, como todos sabem, eu sou maranhense e exatamente em 1963 meu pai adoeceu e uma coisa simples, ele estava diabético, mas aqui não descobriram. Os laboratórios aqui, cada um dava um índice diferente e minha mãe levou ele para o Rio de Janeiro, exatamente no final do ano, e eu fiquei tomando conta da loja dele aqui, eu e minha irmã. Minha irmã ficava no caixa e eu ficava no escritório. E quando ele voltou, lá ele descobriu logo isso e tal, começou o tratamento, mas já voltou para cá em janeiro de 64. E minha mãe ainda ficou no Rio mais um tempo e ele disse: Miguel, você veio, trabalhou aqui muito esse período, eu tinha na época 17 anos, então vai para o Rio para descansar um pouco. Eu tinha tido uma cachumba também, uma pena, e já era magro, estava mais magro ainda. E aí eu fui para o Rio para me recuperar um pouco e tal. Lá minha mãe então resolveu que eu ficasse lá para estudar. E por um lado foi bom, porque aqui com 17 anos eu não via perspectiva do que eu ia fazer. Porque tinha cursos aqui de Direito, que eu não me animava muito, Economia, Farmácia, Engenharia e Medicina. Medicina até tive uma queda, assim, eu pensei em fazer Medicina, até em testes que eu fiz, psicotécnico, diziam que eu era bom para essa parte de laboratório, essas coisas de estudo e tal. E aí surgiu o curso de Administração, acho que foi feito para mim, porque eu estava no Rio, surgiu a lei, foi exatamente essa lei de 65, que criou a carreira de administrador, regulamentou. Então, eu já estava no Rio e comecei a estudar. Fui fazer o último ano de segundo grau, fiz lá no Colégio Santo Antônio Maria Zacarias, no Catete, e em seguida fiz o concurso, o vestibular, para a administração, que era a Universidade do Brasil, que depois se transformou em Universidade Federal do Rio de Janeiro. No primeiro vestibular não passei. Realmente o ensino daqui do Maranhão estava fraco em relação ao que se exigia lá no Sudeste. Mas no segundo que eu fiz já passei e entrei na segunda turma do curso de administração dessa universidade. Me formei já no início da década de 70.
E realmente para mim foi uma alegria, porque eu não via em economia alguma coisa que eu pudesse me encaixar. E já na administração achei perfeito. E já em seguida comecei a trabalhar no Banco do Estado do Maranhão, fiz uma seleção para lá. Lá no Rio de Janeiro inaugurou essa agência lá, que era a agência Guanabara, e na época ainda se chamava Estado da Guanabara. E então eu comecei a trabalhar como caixa de banco, uma responsabilidade meio complicada, mas até que a agência não tinha muito movimento e eu ajudava nas outras coisas também. Eu não queria ficar parado e comecei já a querer aplicar os conhecimentos da administração que adquiria na faculdade, tentando fazer organograma, inventar organograma circular, não sei o quê, aquela coisa, enfeitar o organograma. A professora Vilma aí não deve gostar muito disso. Mas foi uma coisa que eu me identifiquei muito, né? Estudava à noite e trabalhava durante o dia no banco. Depois, já no final do curso, eu fiz uma seleção para Furnas, Centrais Elétricas de Furnas, e tinha uns amigos meus também, colegas de turma que já tinham ido para lá, e me motivaram a ir também. Aí eu fiz a seleção, passei e fui trabalhar como estava formado, como oficial de administração, que é um cargo de nível médio, né, mas que requer conhecimentos já específicos e tal. E entrei como oficial de administração. Um belo dia, chegou lá um senhor chamado Beverly Zintec, que era um consultor na área de cargos e salário, que era o mais famoso na época no Brasil inteiro, conversando com o meu chefe, o Rui, que era o chefe da divisão de cargos e salários, avaliação de desempenho de Furnas. E eu não sabia o que eles estavam conversando lá, nós temos vários analistas lá. Eu mesmo como oficial de administração, era considerado um analista também. Né? E saí de estagiário para analista, estava oficial. E aí quando ele saiu, o meu chefe me chamou e disse, olha, esse senhor aí, ele explicou quem era, e disse, ele está precisando de um analista de cargo e salário, e eu indiquei teu nome. Aí eu disse assim, mas tem tanta gente aqui, tem outros mais experientes. Não, mas eu não sei se ele queria se livrar de mim, Acreditava. ou se ele realmente acreditava. E o Beverly me ligou depois, eu tive uma entrevista com ele, e comecei a trabalhar logo em seguida. Bom, tem um detalhe, uma peculiaridade. Quando eu fui pedir minha demissão, eu cheguei lá no setor pessoal, para me pedir minha demissão. A moça falou assim, Miguel, deixa de brincadeira, ninguém sai de Furnas, você quer sair? Você mal entrou, já quer sair? Eu tinha acho que 1 ano como oficial lá. Aí eu digo, eu vim sair. Ela não acreditava. Eu me zanguei com ela, porque eu quero sair de Furnas. Aí ela resolveu, então é verdade mesmo, né? Então, mas tudo bem, tu sabe o que tu está fazendo, eu sei e tal. Aí saí. E logo em seguida o Beverly me mandou para Minas Gerais, já para assumir um trabalho de cargo de salário que estava sendo feito para a CEMIG, a Centrais Elétricas de Minas Gerais. Né? Então, assim que começou a minha história nesse ramo de administração. Que bacana, Miguel. E conta pra gente, né, esse início, né? Você falou ainda há pouco que você buscou aplicar a teoria, fazendo organogramas, né, no primeiro trabalho. Conta um pouco mais sobre esse conhecimento de administração e a aplicação dele na tua trajetória. A administração, realmente, o meu curso tinha assim, algumas peculiaridades. Porque como foi logo no começo, não tinha administradores formados, tinha aqueles que foram provisionados, né, de acordo com a lei. Eles já trabalhavam em administração e foram provisionados. Então, tinha alguns professores que estavam regularizando essa situação, mas não tinha administradores, tinha economista, tinha engenheiro, tinha matemático, tinha estatístico, porque lá naquela época já existia a faculdade de estatística. E o nosso curso, ele era um curso que os 2 primeiros anos era básico para administração, ciências contábeis, ciências atuariais e economia. E os 2 últimos anos eram específicos para cada uma dessas carreiras.
Então, tinha, assim, quer dizer, para a administração, não tinha muita gente experiente. E se dava muito teoria, e prática quase nenhuma, né? O professor de recursos humanos, que eu acho que ele era psicólogo ou sociólogo, ele tinha até uma tese lá que ele estava desenvolvendo, que era a contemporaneidade dos não contemporâneos. Esse era o título lá, me lembro disso, que ficou gravado. Estava elocubrando essas coisas. E ele falava muito da parte teórica, mas a gente não praticava. Tanto é que, anos depois, acho que já uns 6, 7 anos, mais ou menos isso, depois de formado, eu estava fazendo uma consultoria para o Jornal do Brasil e encontrei um estatístico lá. E eu aplicava muita estatística na área de cargos e salários para ajuste de curvas, para saber peso de fatores que compunham a remuneração de um cargo. E eu tinha a prática, mas não sabia bem direito o que eu estava fazendo ali com aquilo. E ele tinha toda a base teórica e não sabia onde aplicar. Então juntou uma deficiência minha com uma qualidade minha, com uma deficiência dele com a qualidade dele, e acabamos ele me explicando o que é ter de estudo, esse índice aí, como é que a gente sabe que a correlação, quando é maior, é melhor e tal, ou quando ela é inversa e tal, graficamente e tal. Então ele ia me explicando essa parte, eu ia explicando para ele como aplicar as coisas. Então isso complementou nós dois. E foi interessante até, ele virou meu sócio depois, e eu sócio dele também. E ele depois saiu dessa área de recursos humanos e foi para a área de marketing do Jornal do Brasil. Aí ele abriu a visão dele para aplicar muita coisa da estatística, que ele tinha aprendido só a teoria, não sabia aplicar nada, começou a aplicar para a área do Jornal do Brasil, de marketing. Comparando com outros jornais, e como é que era a coisa, quanto é que tinha que cobrar e tal. Ele chegou a fazer uma apostila, tanto para recursos humanos, quanto para marketing, aplicando estatística para ajudar a decidir as coisas. Então, Miguel, na tua trajetória tem um momento da consultoria, né? Tem um Você momento viveu da muito a consultoria. Isso foi muito bom, porque a consultoria você vê coisas em poucos meses que às vezes, como fixo numa empresa, empregado numa empresa, você passa anos para ter essa experiência. Então, uma experiência assim, de 6 meses num lugar, já equivale a ver 5 anos em outro, um emprego fixo e tal. Isso ajudou muito, você se desenvolve muito nessa área. E nesse meio tempo também, ainda nesses primeiros anos, surgiu um PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento. O governo na época, nessa década de 70, que foi a época do milagre brasileiro, naquela época você saía de uma empresa num dia, no dia seguinte você estava empregado. É uma realidade que depois nunca mais ninguém viveu nesse país. Então, eu me lembro que me chamaram na Fundação Getúlio Vargas, que eu já tinha feito alguns trabalhos e comecei a dar aula no curso CADEMP, curso de Administração de Empresas, à noite da Fundação, que era um curso, tinha um professor lá que conduzia essa parte, e eu comecei a dar aula lá. Então me chamaram para... Curso de especialização. Curso de especialização, pós-graduação, especialização. Era curso de cargo e salário, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, na nossa área. Administração financeira, administração orçamentária, todas as materiais e tal. E então me chamaram para fazer parte de um programa, desse programa do PLANASA, que era um convênio da Organização Pan-Americana de Saúde com o BNH, Banco Nacional de Habitação, que ainda existia na época, com a Fundação Getúlio Vargas, o ISEC, que era o Instituto Superior de Estudos Contábeis, e que mais? E a FGV. E a gente começou a dar consultoria para as áreas de saneamento do Brasil inteiro. Então eu fui destacado para dar treinamento para o pessoal na área de recursos humanos, né?
e também no desenvolvimento de plano de cargos de salário daquelas empresas que estavam precisando, avaliação de desempenho e tal. E uma coisa que eu senti já naquela época é que, quer dizer, eles exigiram, no convênio, eles exigiram que as empresas mandassem o pessoal para o treinamento, exigiram que você gastasse X% do orçamento de aplicação de melhoria do saneamento da cidade em administração para modernizar as empresas, a estrutura, abrir a cabeça do pessoal com treinamentos e desenvolvimento. Mas a gente sentia que as empresas mandavam aqueles empregados que estavam encostados. Não mandavam os melhores. Os melhores não podiam sair porque estavam trabalhando. Isso aí é uma coisa que até hoje a gente não encontra por aí. E os outros que estavam lá não tinham muito o que fazer, às vezes eles mesmos contavam para a gente. Quando a gente abria o jogo com eles, vinha a informação. Não, eu não sei porque que me mandaram, eu não sei, eu nem sou dessa área, às vezes eu estava lá encostado em algum lugar, não sei o que, me mandaram para cá. Estava gostando, porque eu ia passear no Rio de Janeiro, ou em outro, às vezes era em Recife, onde concentrava todo mundo lá, quer dizer, isso era regionalizado. Então o cara ia, passava uma semana lá sendo treinado, para depois voltar para a empresa e não aplicar nada, na maioria das vezes. Foi uma frustração realmente muito grande, embora o dirigente desse convênio tenha procurado consertar isso durante o processo e tal, mas estava muito difícil. Realmente havia um corporativismo muito grande na mudança das estruturas, né, muita política influenciando, como até hoje a gente vê isso aí. Então, houve uma dificuldade muito grande. Se gastou muito dinheiro, alguns aplicados corretamente, outros nessa nossa área, né? E outros também ficou a desejar em virtude dessa política das empresas de não mandar quem realmente precisava ser capacitado e tal. Professor Miguel, nesse contexto que o senhor coloca, a gente vê que tem uma história, né? Inclusive de acompanhar a evolução da administração muito próximo à administração pública, principalmente. Né? Você vê que tem ações em empresas, né? Mas geralmente vinculadas a serviços públicos, a ações públicas. Como é que o senhor vê a continuidade, né? Essa evolução da administração dentro dessa sua trajetória? Como é que o senhor vê essa maturação, né, da administração dentro desse processo? Na verdade, eu vivenciei muito essa evolução, porque essa década de 70, como eu falei, está aí registrado na história do Brasil, foi uma época que eles chamaram até de milagre brasileiro. Eu diria que não foi bem um milagre, né, mas foi uma época de prosperidade realmente. Mas eu diria que foi um período áureo da administração onde se procurou implantar, vamos dizer assim, as técnicas de recursos humanos, de administração de uma maneira geral, nas empresas, entendeu? Embora nós vivêssemos sob um regime militar, até as empresas públicas também abriram muito para isso. A gente até dizia que era a supremacia das técnicas. Então você tinha que fazer um plano de carga e salário pelo sistema de pontos, tinha que fazer um recrutamento de seleção criterioso, com a parte de psicologia, a parte de entrevistas e tal, usar todas as técnicas possíveis para aplicar da melhor forma possível. Já depois disso, dessa década de 70, a gente começou a sentir que se passou mais assim para valorizar uma área mais comportamental, né? Ele já foi mudando até hoje, acho que isso ainda vigorou, principalmente na área de recursos humanos. E essa área de administração começou a se valorizar e várias outras carreiras começaram a entrar nesse contexto, tomando espaço dos administradores, né? Então, tinha muito engenheiro, né? Se a empresa era de energia elétrica, a empresa normalmente engenheiro na área de eletricidade. Se era uma empresa mais de engenharia de construção, era um engenheiro civil, né?
Então psicólogos começaram a entrar também nessa área. Médicos nos hospitais. Médicos em hospitais, empresas de prestação de serviços hospitalares de médicos, né? Então, e sempre eles tinham deficiências. O pessoal não, até esses cursos específicos hoje, que hoje você tem para médico na área hospitalar, ou para qualquer profissional na área hospitalar, na área de hotelaria e outros, quer dizer, era um pouco naquela época, né? Então, mas a gente aplicava. Mas uma coisa que eu sentia, e que tinha uma certa dificuldade do pessoal praticar, era você adquirir o conhecimento, aplica esse conhecimento no dia a dia da empresa. E você não via isso. Às vezes você ia para um treinamento, voltava e continuava do mesmo jeito que estava antes. E também uma coisa que me chamava muita atenção, era você chegava numa empresa, você vai ser diretor, superintendente ou presidente, então mandava um processo para ser analisado, aí o processo vinha mal instruído, deixando a recomendação de que caberia ao diretor resolver. Eu digo, sim, mas o que a legislação diz? O que tem normas internas? Às vezes não tinha norma interna, mas tinha uma legislação, às vezes não tinha nem legislação nem norma interna. Então ficava ao sabor de quem ia decidir, independentemente da consequência que aquilo traria para a empresa, se ia dar prejuízo ou ia dar problemas na justiça e tal. Então era uma coisa que eu, às vezes, parava para orientar os meus funcionários. Não, eu dizia, olha, você tem que analisar isso do ponto de vista X, Y, eu quero que você bote isso no papel. Mas não precisa, o senhor resolve aí e tal. Não, eu quero assim, eu quero que você explique tudo aqui e tal. Aí, eu, como diretor, eu posso até dizer, em que pese o parecer da área tal, faça-se. Eu estou assumindo a questão, mas eu estou sabendo o que está tratando isso aqui, né? Se você não me orientar, eu que vou ter que fazer esse trabalho para eu mesmo decidir o que é que eu vou fazer. Então você está aí como assessor, ou com apoio, para me orientar. Ah, mas com outro diretor não era assim. Bom, mas agora com esse aqui é. Entendeu? Então tem que mudar essa sua maneira de fazer. Então isso ficava muito assim, quer dizer, naquela de, não, o diretor que manda ele ser. E muitas vezes os diretores, eu convivi inclusive com isso, embora eu fosse mais técnico, pouco político, mas tinha muitos políticos que nem não tinha nada de técnico. Então, não conheciam, nunca tinham trabalhado com isso. Então esses às vezes entravam pelo campo ali, dando um parecer, sem ter uma base para se respaldar em cima daquilo, né? Então uma coisa que eu senti muito, às vezes você chegava na empresa e começava assim, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, vamos fazer um planejamento assim, 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 assim. E aí o cara virava assim na tua casa e dizia, mas doutor, o senhor vai fazer isso? Já tentaram, não deu certo. Aí eu digo, não, mas eu vou tentar. Eu estou aqui para quê? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Se eu vim para cá para fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer. E fazia e dava certo. Fiz muito isso. Uma coisa como consultor, e que foi um traço importante na sua carreira, e que eu acho que realmente mudou um paradigma da época, era não só a preparação dos estagiários para desenvolver os trabalhos, como sempre envolvimento de membros da equipe das empresas, com a equipe da consultoria, para aprender a desenvolver o trabalho. É verdade. Isso é uma coisa que não acontecia na época, porque na época você contratava a empresa para desenvolver a consultoria, ela desenvolvia e entregava o trabalho pronto. E a nossa empresa trabalhava de forma diferente. Ela sempre exigia a presença de grupo, de representantes da empresa, treinava para que ele pudesse acompanhar esse trabalho, e isso era um diferencial da empresa. E um diferencial importante que pessoas que eram estagiários, que depois passaram a ocupar cargos importantes em diversas empresas, inclusive se tornando sócio da consultoria mais tarde. Como pessoa que começou como estagiária, depois já estava como sócia nossa da consultoria.
Uma coisa, Adriano, que ele fala, que eu acho que vai muito dentro de uma realidade que a gente tem hoje, que é a ideia da mudança de comportamento organizacional, né, que veio sendo discutida ao longo do tempo. E o professor Miguel, eu acho que ele enfoca muito isso, né, o papel das pessoas nesse processo de mudança, né, independente se é uma mudança mais técnica ou mais relacional, né. E aí eu acho que é uma coisa que a área de RH, né, que é uma área que você atua, de compreender inclusive o processo de aprendizagem organizacional, ela é fundamental, né, dentro desse contexto. Né? A aprendizagem organizacional é um elemento que tem que ser visto. Né? Como é que vocês veem? Eu vejo isso assim, eu acho que a gente abandonou as técnicas de recursos humanos, acho que entrou no segundo plano, e também de outras áreas, da área de materiais que você conhece bem, financeira. Às vezes você chega numa empresa e se surpreende como ela está arcaica em relação ao que existe hoje, de métodos de novos sistemas e tal, né? Às vezes, como é que vocês trabalham, tomam decisão se vocês não têm informações, né? E principalmente na área de recursos humanos, você tocou que ela é especializada, e eu fui na minha época também. Eu acho que abandonaram muito a parte técnica. Hoje em dia os psicólogos estão dominando essa área, e tudo é comportamento, tudo é comportamento. E às vezes, com esse argumento de querer resolver comportamento, você até cria mais problemas dentro das empresas. Eu mesmo vivi uma experiência nessa consultoria que eu falei, e chegou um ponto que começaram a entrar muitos psicólogos para trabalhar com os filmes que vinham do exterior, de Peter Drucker e de outros, que eram traduzidos no Brasil, e a gente dava esses treinamentos e começaram a trabalhar com dinâmica de grupo, coisa desse tipo, fazendo com que as pessoas nas empresas se abrissem para falar até de problemas pessoais, e depois aquilo marcava a pessoa e criava um problema seríssimo dentro da organização. Essa consultoria, ela fechou depois em virtude desses problemas criados por esse tipo de aplicação desses conhecimentos, sem uma preocupação de proteger as pessoas e evitar que virasse chacota, né, ou virasse motivo de desconfiança ou coisa desse tipo. Né? Então, Miguel, que história linda tua, né? Desse começo, dessa tua formação como administrador pós-faculdade, vivendo a importância de se aplicar a teoria, os instrumentos, as técnicas, os processos, né? Dentro dessa história da aprendizagem organizacional, da liderança de pessoas. Então, falando em liderança de pessoas, conta um pouco da tua experiência como gestor, como líder formal. Foi muito interessante essa experiência, porque, como eu falei já, as pessoas não tinham o hábito de fundamentar os seus pareceres, as suas proposições, apresentar relatórios, saber para que significava aquilo ali, que servia para quê. Eu me lembro que numa empresa que eu trabalhei, eles tinham, na época ainda era máquina de datilografia, com carbono, 7 vias de um relatório. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz esse mês e não manda para ninguém. Quem reclamar, a gente manda. Boa. Vamos ver como é que fica isso aí. Porque não é possível que os 7 vias, primeiro mês, um ou outro reclamou. Segundo mês, ninguém reclamou mais. Extinguimos o relatório, que não tinha utilização nenhuma. Era que o pessoal pegava aquilo para engavetar. Aquela velha história, quer dizer, pela experiência, pelo passado, não. Que veio de pai para filho e tal. O hábito. E fez de acordo com o hábito. Mas não tinha mais necessidade. Então, uma coisa também que eu senti muito na gestão era a falta de normas e critérios, né? Porque aí o pessoal dizia assim, não, mas isso é burocracia. Eu digo, não. Para você ter até um programa de qualidade, você precisa ter normas, procedimentos, regras, padrões para poder chegar na qualidade, senão você não chega. Então, você precisa burocratizar, de certa forma, para ter qualidade, mas aquela burocracia, que não é o burocratismo, a deformação da burocracia, é a burocracia no sentido de você melhorar, ter qualidade, ser proativo, resolver os problemas. Então, eu tive sempre muita dificuldade, porque as pessoas que estavam nessas empresas, eu fui lá ser diretor, passei como se diz assim, uma chuva e depois fui embora,
Entendeu? O pessoal disse, não, um dia ele vai embora daqui, então a gente vai continuar do mesmo jeito. Ele ficar naquela zona de conforto. Então eu sempre batalhei muito nesse sentido, e uma coisa que até me alegra quando eu encontro alguém aí que eu nem sei quem é, porque você é teve vários funcionários, uma empresa tinha 2.000 funcionários, a outra tinha 3.000, uma entidade como o IBGE que tinha 14.000 funcionários, fora os censitários que às vezes contratavam, chegavam em determinado censo a 100.000 pessoas, entendeu? Então, Você ser citado no livro do IBGE? Então assim, são A coisas... história do IBGE? Você tinha que cobrar resultado e fazer com que o pessoal trabalhasse. Você sabe que, principalmente na administração pública, né, tem aqueles que, se não viessem para o trabalho, era até da melhor, porque não atrapalhava os que estão querendo trabalhar. Mas foi um trabalho que não é um trabalho de choque, assim, mas é um trabalho de perseverança, de você ir vendo as pessoas que vêm para perto de ti, aquelas que ajudam e querem colaborar, para você fazer. Então, por um lado, eu estou muito feliz, porque onde eu entrei, eu acabei fazendo alguma coisa e deixei aquilo para os próximos. Embora eu, assim, acompanhando de longe, eu tenha visto que em determinados momentos jogaram fora aquele trabalho que tinha sido feito, porque não deram prosseguimento, ou então esqueceram daquilo. Eu me lembro que teve até um diretor que foi, depois que eu saí da empresa, ele entrou no meu lugar, e tudo que ele falava, não tem norma, não tem procedimento, não tem nada disso. Aí, um assessor dele chegou e disse assim, olha, tu conhece esse fulano de tal aqui, essa assinaturazinha que está bem aqui? Eu conheço, é de Miguel. Está aqui, essas são as normas que ele deixou, como é que dizem que não tem? Quer dizer, então o pessoal às vezes esconde as coisas para não ter trabalho, de estar analisando, de estar discutindo, né? Então, tem casos assim que você vê que a pessoa não está disposta a colaborar, né? Não está disposta a entrar de cabeça realmente e resolver. Então, foi uma dificuldade que eu tive em todos os lugares por onde eu passei, mas que eu consegui contornar através de palestras, através de aconselhamentos, através de elaboração de normas e procedimentos com as pessoas que podiam me apoiar naquele momento, para implementar. E às vezes isso num prazo curto, prazo de 2 anos, 3 anos. Gozado que na minha carreira, ocupando o cargo, mesmo do IBGE, onde eu tive mais tempo, era no máximo 5 anos num cargo. E depois passava para outro. Isso não era uma coisa natural, não era eu que pedia, mas ia acontecendo assim. E realmente eu acho que é preciso renovar. Você mais de 5 anos num cargo não é bom. Agora, por outro lado, o importante é que venha alguém também com o mesmo ânimo, a mesma disposição, né, para trabalhar. O tom, né? O tom da gestão. Então, na tua história como administrador, tu também tiveste uma participação em entidades de classe da nossa profissão, né? Aqui eu tive uma experiência. Lá no Rio, eu tive uma experiência com a Associação Guanabarina de Administradores de Pessoal. E, de certa forma, via tudo dos administradores. Ela começou até antes da regulamentação da profissão e era muito atuante. Inclusive, nessa época que eu conheci o Wagner Siqueira, filho do Belmiro Siqueira, e outros de lá. Mas, e aqui no Maranhão, eu trabalhei com o nosso SINADMA, né, o Sindicato de Administradores aqui do Maranhão, que no começo só atuava em São Luís, e eu fiz uma modificação para ele ser para todo o Estado. E uma coisa interessante é que a Sebastiana, que foi a presidente quase que eterna durante o período do sindicato, trabalhava sozinha praticamente, não tinha apoio de ninguém. Ela foi essa presidente e batalhou durante muito tempo, mas não conseguiu alavancar, porque a nossa categoria, ela não se junta muito desses órgãos tipo conselho, tipo sindicato.
criticam muito, mas não vêm para trabalhar para arregaçar a manga, né? E, num certo momento, eu entrei, o Vilma também, no sindicato, e quando eu fui consultar o cartório do registro da fundação do sindicato, eles não encontraram nada. Tinha uma ata que tinha sido registrada no ano X e tal, mas precisava criar o estatuto, precisava registrar o sindicato. Aí eu providenciei tudo isso. E uma coisa que a advogada lá me orientou, o sindicato, é que, olha, você vai ter que contar uma história de entidades antigas. Porque como tu está querendo regulamentar uma entidade que já existe há muito tempo, mas não estava aqui registrada, você vai ter que contar a história. Uma memória, né? Aí eu tive que conversar com o pessoal e fazer um memorial. Várias páginas, contando a história, como é que começou, como as dificuldades, as vantagens e tal, não sei o quê, até chegar naquele ano e fazer o registro. De lá para cá isso vem sendo acompanhado e tal, mas também não há apoio. O pessoal critica muito, tanto o sindicato quanto o conselho, né? Porque não faz pela categoria, mas também são poucas as pessoas que apoiam. O conselho evoluiu bastante. Hoje em dia, a fiscalização está mais atuante e surgiu um critério novo para você fiscalizar, que você não precisa mais estar saindo de carro na rua para descobrir onde é que Valber trabalha, onde é que a Adriana trabalha, se ele tem registro, não tem, se está pagando, se não está. Pelo CBO, quando você entra numa empresa, você tem o cargo e tem o CBO do cargo que você exerce. Então, os sindicatos e os conselhos vão receber essa relação de quem está registrado no CBO de administrador. Então, você vai lá na empresa dele e vê, ou já olha aqui no seu registro se tem o nome dele ou não. Se não tiver, você vai lá e já autua ele para ele pagar a contribuição em virtude de ele estar exercendo. Se ele não quiser pagar ou se ele não tiver a formação, ele vai ter que abrir um processo contra ele e tal, aquela coisa toda, para ver se ele sai, entra outro, sei lá, aquela história toda. Isso vai facilitar muito a administração do sindicato no que diz respeito à fiscalização. Porque até a inadimplência também está complicada, porque a inadimplência é muito alta. E o Ministério Público, como é que é Sim. Tribunal Federal de Tribunal da União. TCU, Tribunal da União, ele, Tribunal de Contas, eles também já estão exigindo que você combata essa inadimplência muito alta, entendeu? Porque e eles estão entrando, já podem fazer isso, já estão fazendo, de incluir a pessoa na dívida ativa da União. Então, se você não paga depois de certo tempo, acho que são 5 anos, não me lembro bem o tempo, mas você já é inscrito na dívida ativa da União e qualquer coisa que você for fazer daí para frente vai esbarrar com aquela condição para você resolver. Mas a inadimplência é coisa de 70%, coisa assim. Então, até com dificuldade para gerir, né, pagar pessoal, pagar gasolina, cobrir o estado todo, né? Então... Miguel, o teu papel, então, enquanto administrador, também na representação da nossa classe, é muito potente. Mas eu também conheço um papel teu importantíssimo, inclusive para a minha vida, que é o teu papel de coordenador de curso e de docente. Conta um pouco sobre a tua experiência enquanto professor. Como professor, eu entrei por indicação, assim, olha, Miguel é bom nisso. Numa época que estavam precisando de alguém que conhecesse a administração pública, aí eu passei por um processo seletivo e entrei. Só que entrei e aquela história, o programa é esse aqui, vai lá e dá aula. Não havia uma orientação, um acompanhamento mais detalhado. O que se fazia ali
era saber a frequência. Chegou na hora, chegou atrasado, não chegou. Essa parte que talvez seja a que menos interesse, né? E também a história de ver o aluno. Como é que você vê o aluno? Às vezes o aluno é um estorvo. Não, o aluno é uma coisa horrível, ninguém quer saber do aluno. E eu digo assim, mas o aluno é o nosso cliente. Aí tem que trabalhar o nosso cliente. Tá certo que não vamos fazer o gosto do nosso cliente, porque o aluno também é um bicho danado, que ele quer É um produto complicado. ele quer receber benesses que prejudicam ele. Ah, professor, deixa aquele trabalho de lado, dá uma notinha aí, dá um ponto a mais, não sei o que, aquelas histórias que a gente está acostumado. Então isso você não pode fazer, mas você tem que procurar dar o melhor para aqueles alunos. E eu senti que nas faculdades que eu passei como professor, não havia preocupação da direção nem da coordenação de você tentar ter um padrão, de você procurar fazer práticas. E depois, até conversando com alguns professores, eu via alguns até achando que realmente não era para fazer nada disso, que aluno tinha que ser tratado de uma forma mais ríspida e tal. E outros que defendiam que você tem que formar mais pessoal do ponto de vista acadêmico do que prático. Quer dizer, você não tem que formar ninguém para mercado, você tem que formar para academia. Eu também sempre discordei disso, porque acho que tudo bem, aquele que quiser enveredar pelo caminho da academia vai enveredar. São vários caminhos. Agora, o caminho maior é o mercado. Para ele ser o administrador, ser o dono do negócio dele, o empreendedor, ou ir trabalhar para alguém. Então eu vi muita gente dizendo isso em várias faculdades até em palestras, em discussões, assim, em seminários, eu vi gente defendendo isso e eu fui contra. Porque eu acho que você tem que preparar para as duas coisas. Ver, olha, o caminho para a academia é esse, o caminho para o mercado é esse. E o mercado absorve mais. Então se você não faz aquelas práticas que nós falamos aqui, como é que você vai chegar, entra como administrador de uma empresa e diz assim, rapaz, faz um fluxo para mim aí. Fluxo, rapaz, era a professora Vilma que dava isso para mim, eu não assisti essa aula. Não pode. Quer dizer, então você tem que saber. Eu me lembro que teve um professor nosso aqui que era do Ceará, ele voltou para lá, ele foi dos Correios daqui, que ele disse que no dia que ele entrou para trabalhar no primeiro emprego dele, o diretor dele chamou ele e disse, olha, eu quero que tu me faça aqui um fluxo de racionalização de todas essas rotinas aqui e tal, não sei o que. E ele teve que passar a noite estudando, porque ele também não tinha essa prática, e lendo o livro lá de rotina, de fluxo e tal, racionalização, para poder chegar no dia seguinte e fazer. Né? Então, é uma vergonha, às vezes, você chegar numa empresa e não saber desenvolver um trabalho básico da administração. Para criar uma norma, ver o fluxo disso aí, né? Realmente. Agora, por outro lado, quando eu passei para coordenador, eu já sentia esse problema e já comecei a exigir dos professores que fizessem práticas, que não ficasse só na teoria, que evitasse que o aluno ficasse fora de aula, porque tem professores que até foram meus alunos e não eram tão frequentes e tão assíduos comigo, quando eram meus alunos, e exigiam dos alunos essa frequência e essa assiduidade. Olha só, né? Absurda. Tem uns que, eu faço a primeira chamada no início da aula, meia hora depois faço a segunda, se você chegou, eu vou falta. E aí o aluno ficava indignado e saía da turma, não entrava, ia ficar pelos corredores. Eu digo, olha, é muito melhor ele ficar dentro de sala de aula que ele está ouvindo alguma coisa que preste, para conhecer, para desenvolver o seu conhecimento, do que ele estar fora da sala de aula, que tu não sabe com quem que ele vai se meter, daqui a pouco está com droga, está cometendo algum crime, alguma coisa e tal. Então, eu brigava muito com relação a isso. Tá certo, conversa com o aluno para ele melhorar a assiduidade dele, a frequência dele e tal, mas não vamos proibir o aluno de entrar em sala de aula, já dei falta para você, porque você chegou atrasado, e a gente sabe que, principalmente em curso noturno, o aluno tem dificuldade. Ele já trabalha o dia inteiro. Eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, era do Banco do Estado do Maranhão, trabalhava lá, e de noite em faculdade.
No Furnas a mesma coisa. Ele trabalhava de dia, estudava de noite. E fica ao sabor do trânsito, do ônibus, essa coisa toda. Então tem professor que às vezes não quer saber disso, mas como coordenador eu ficava. Vocês que trabalharam comigo sabem disso, né? Que a gente tinha reuniões mensais, a gente procurava botar a prática no dia a dia da disciplina. Tem disciplina que é mais complicada, que é mais teoria, mas também você pode estudar casos e tal, essa coisa toda. Fazer ele redigir, porque se ele não pratica a redação, como é que ele vai aprender a redigir? Como é que ele não pratica a oratória, como é que ele vai falar, defender uma ideia? Então, a gente procurou pegar as diretrizes curriculares nacionais, lembro disso, ver o que recomendava lá, quais eram as disciplinas e tirar em cada disciplina o que a gente poderia tirar de prático para o aluno aprender e ser um bom administrador. Eu me lembro que tinha um aluno que era muito inibido, quando eu ia ler alguma coisa mais extensa, eu saía, lê esse trecho, lê esse parágrafo, lê isso aqui, ia passando de um em um. Quando chegava nele, ele, não, professor, por favor, não. Ele se tremia todo porque ele era envergonhado. Aí chegou um ponto que eu já pulava ele, às vezes, digo, não vai hoje, então pula. Aí teve um dia que ele mesmo pediu, ele disse, não, eu quero hoje, eu quero ler. E daí para frente, por quê? A gente conversava muito no intervalo, olha, rapaz, você tem que ler, porque tu vai precisar disso como administrador e tal, tem que ler, tem que interpretar, tem que decidir em cima dessa interpretação. Eu me lembro que tinha aluno que dizia assim, gozado, quando a professora apresenta o problema em sala de aula, eu entendo muito bem se resolver, aplico a fórmula e tal. Mas quando chega na hora da prova, eu não sei. Por quê? Porque eu não sabia ler e interpretar. Tinha dificuldade. Aí, não, então peraí, vamos te dar um atendimento aqui para ver isso aqui direitinho como é que é. Entendeu? Para a pessoa se desenvolver, porque tinha dificuldade, porque a base dele era ruim, principalmente na faculdade particular, ela já pega o que sobrou do Enem que foi para as entidades públicas, que são normalmente os alunos que tiveram uma nota maior. A faculdade privada, ela pega bons alunos também que não quiseram ir para uma entidade pública. Mas a maior parte também é aquele que já não conseguiu, né, no primeiro momento. Eu dizia até a diretora lá de uma das faculdades não gostava disso, mas eu dizia assim, a faculdade pública pega a nata e a faculdade privada pega a borra, aquilo que fica no fundo da xícara, né? Então, não, Miguel não fala isso e tal. E os próprios pedagogos também não concordavam com algumas ideias nossas. Por exemplo, o aluno é cliente. Eles se tremem todo quando você fala que o aluno é cliente. Não, o aluno não pode ser cliente, não pode ser tratado assim. Eu acho que tem um aspecto que é importante. Tá certo que não é o cliente como o pagador, o comprador direto. Ele paga e quer um serviço. Pelo menos quem paga por ele, ou ele mesmo se ele paga já trabalha, ele quer um bom serviço. Mas tem sempre aqueles pedidos absurdos que você não pode atender. Né? Acho que é importante, tu trazes a questão da comunicação administrativa como uma atenção. Acho que as pessoas que estão vendo, né, que vão ver esse podcast, esse programa que a gente está fazendo na academia, sobre a história da administração, sobre a importância da administração e na docência, o ensinar a administração passa por competências e comunicação. Tu focaste muito a importância que o administrador precisa de saber escrever, saber comunicar, e de um líder, como um coordenador de curso, de reunir com os professores para dar o exemplo com o seu próprio time de professores sobre esse olhar para o estudante, seja ele um estudante de uma universidade pública ou privada, com as suas características, com o seu cansaço. Quem estuda à noite chega cansado porque trabalha, né? Quem está de manhã ainda está acordando, e aí às vezes um pouco lento, né? Mas, Miguel, conta pra gente aqui algum fato engraçado da tua carreira que você viveu. Engraçado como consultor, eu fui para Cuiabá. Cuiabá é uma cidade muito quente. Eu acho que nesse dia que eu cheguei lá, já estava uns 40 graus à sombra. Aí, como todo lugar, ele ia de terno e tal, eu
fui no hotel, deixei a mala, peguei me vesti e tal, e saí andando na rua, todo mundo me olhando, e pô, tô abafando aqui, né? Cara alto, em Cuiabá e tal, né? Novo e tal. Aí, Vilma. Tô bem aqui. Aí fui andando até quando chegou na esquina, a empresa era perto do hotel, aí eu parei e digo, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu olhei em volta, não vi ninguém de terno, eu era o único. O pessoal estava me olhando porque era o único cara de terno naquele inferno, aquele calor. Diferentão, assim. Né? Aí eu digo, rapaz, eu estou pagando mico aqui, eu vou voltar pro hotel. Cheguei lá, o presidente da empresa, o governador, ninguém usava terno, todo mundo de manga. Né? Então eu digo, bom, pelo menos acertei, né? Vou me ajustar aqui nessa... Eu achei que estava abafando, pagando mico todo dia, fatiotado lá. Uhum. Nessa tua trajetória que você conversou e mostrou o teu trabalho como diretor de várias empresas e tudo mais, mas quando você foi secretária adjunto de Estado, eu acho que os problemas, as situações eram um pouco diferentes de quando você trabalhou enquanto empresas públicas, mas era uma outra situação. Eu acho que um cargo de administrador, de secretário adjunto, um cargo mais político, conta das dificuldades desse cargo. Tem muita influência política, mas eu sempre procurei me abster disso, me separar, me afastar dessas influências. Eu me lembro que quando eu fui subsecretário pela primeira vez, eu tinha 200 pessoas lotadas no meu gabinete. E, na verdade, só apareciam lá uma meia dúzia, que era o que trabalhava. E a governadora na época disse, não, vamos mandar chamar todo mundo e alocar. Aí eu comecei a chamar e as pressões eram as maiores possíveis. Ninguém queria voltar, tinha gente morando até no Rio de Janeiro, ganhando salário por aqui. E aí a gente foi lotando, também houve o apoio do governo, né? Porque sem apoio do governo nessas horas não funciona. E as pessoas chegam falando em nome de, né? Então você tem outros que vêm agressivos. Eu estou aqui dentro do governador tal, ninguém me mandou fazer isso e eu não vou fazer. Então tudo bem, você vai ser descontado, então você sabe, a tua cabeça é teu guia e tal. Não entrava em choque. Mas principalmente essa parte aí da influência política, era muito grande. Mas mesmo assim a gente conseguiu trabalhar. O secretário também era o Luciano Moreira, era um cara muito correto, muito competente também. E técnico. Técnico também. Agora, a gente tem alegrias também, né, com esse tipo de trabalho, né, aquilo que você falou. A alegria, por exemplo, são três vertentes de alegria que você tem. Uma é você encontrar, por exemplo, professores que trabalharam comigo, que eu vejo crescerem, hoje são doutores, são vice-reitor e tal, e a gente vê que progrediram na vida, para pessoas que eram novinhas, que estavam começando a carreira, né? Vocês dois começaram lá na faculdade comigo, e isso deixa a gente orgulhoso, né? De ver as pessoas crescendo, e eu sou mestre, vocês já são doutores, já são muito mais capacitados, então isso é orgulho para a gente. Outra vertente é quando você encontra alunos. Alunos que, como eu encontrei outro dia, eu estava no Cabana do Sol e tinha uma moça conversando com um rapaz, aí ela olhou para mim e veio falar comigo, eu reconheci ela, era uma ex-aluna, ela disse, professor, eu vim aqui para lhe dar um abraço, porque graças ao senhor eu estou trabalhando onde eu estou hoje, o conhecimento que eu tive e tal, assim, eu devo muito a você e a sua esposa. Depois de uma manhã atrasada, chegou, sentou lá, falou com ela. Então é um momento de orgulho também, você sentir que a pessoa te reconhece. E a terceira vertente é aquela das empresas onde você trabalhou, e às vezes você nem lembra da pessoa, e ela diz assim,
graças ao senhor eu não fui perseguida por isso, que o senhor estava querendo fazer isso assim, eu ia ser até demitido, o senhor mandou apurar, não sei o que e tal, e viu que não era nada daquilo e tal, assim, assado. Quer dizer, então mostra aqui que procurou ter um senso de justiça. Isso também orgulha muita gente. Até em relação a bancas, né, tem... outro dia eu encontrei até isso talvez 20 anos depois, essa senhora chegou para mim e disse assim, professor Miguel, eu estou lhe vendo agora, a última vez que eu lhe vi foi na minha banca, lá na universidade e tal, e queriam me reprovar, porque disseram que eu não tinha feito isso, assim, a gente conhece essa história, né? E o senhor foi que me defendeu, mostrou que eu tinha feito, tal, o senhor me deu uma nota boa, foi que eu consegui entrar para a faculdade. Se não fosse o senhor, eu não estava aqui hoje. Isso fica guardado, né? Então, assim, quer dizer, isso é importante, porque são casos. E por onde a gente passou, né, a gente vê que o pessoal tem um carinho. Claro que você não consegue agradar todos, né? Mas tem esses casos pontuais que mostram que a gente procurou fazer, não ficou parado, procurou desenvolver o trabalho e tal. Então isso me trouxe aqui à academia, hoje. Tem o reconhecimento dos próprios profissionais da administração, do conselho, do sindicato e tudo mais. E também consegui a cadeira 3 do Elson Matos, que foi meu chefe do IBGE, que foi o criador do SERPRO, foi ele que criou o CGC, que depois virou o CNPJ, e um cara também de renome, e eu procurei homenageá-lo. Miguel, te ouvindo, eu fico com a seguinte ideia, é tão bom a gente, enquanto administrador, administradora, a gente ter pessoas que passam pelo nosso caminho para somar as nossas vidas e a gente somar a vida delas. Você falou, né, desses 3 momentos que te dão alegria. Eu fico muito feliz, né, de saber que faço parte da tua trajetória e que você faz parte da minha. Eu tenho histórias, a minha história na docência, ela aconteceu por conta do Miguel. Ele que me deu a primeira oportunidade para eu ser professora. Então, assim, é tão bom poder estar aqui ouvindo a tua história, que eu já conheço, mas ouvindo novamente e poder deixar registrado nesse podcast a história de um homem, de um administrador forte e que fortaleceu a administração no Rio de Janeiro e no Maranhão. E isso também vai para o Brasil todo, né? Quantas pessoas também tiveram acesso a você que são de outras naturalidades, né? Lá em Furnas, né? Por onde você passaste. Muito bom, viu? A gente está chegando, né, ao final do nosso 6º episódio da Ancast. O que o senhor gostaria de dizer, professor Miguel, nesse momento, né, de encerramento, para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a importância da administração, esse seu papel, né, esse futuro que nos espera? Eu acho importante esse tipo de procedimento, de ficar registrado a história da administração através dos administradores, não só para as pessoas conhecerem a figura daquele administrador, quem é Miguel, quem é Eliezer, quem é cada um dos que já passaram por aqui, e deixar registrado as dificuldades, as experiências, as facilidades, as alegrias, as tristezas, né, sobre a nossa administração, principalmente aqui no Maranhão, e fazer com que esse conhecimento que está sendo registrado aqui, a ideia da academia é exatamente transformar num livro que vai falar sobre as memórias dessa administração aqui no Maranhão e para que outros do futuro, novos administradores, alunos e a história da administração mesmo do Maranhão seja contada e registrada não só em podcast, como também em livros e manuais sobre o assunto. Como a Adriana colocou, né, a gente trilhou uma parte desse caminho juntos, é sempre bom saber que no caminho a gente deixa, mas também leva, né? O caminho ele acaba sendo essa construção e ver essa sua trajetória, professor, né? Sair do Maranhão, construir desde o início da administração, né? Praticamente quando foi constituída a lei, né? Trilhar esse caminho, deixar marcas,
né? Trazer isso de volta para o Maranhão, contribuir com o processo de formação é fundamental, né? Para nós que somos administradores, para a profissão, né? E para o legado que vai ficando ao caminho. Então eu queria agradecer a professora Adriana, a professora Vilma, que estiveram aqui conversando com a gente, ao professor Miguel, que deu um pouco do seu tempo para a gente conhecer um pouco mais sobre a pessoa e sobre a história da administração, né? A gente vai encerrando e deixamos o convite para o nosso próximo podcast. Um abraço.